Porque a teologia da prosperidade não é compatível com a doutrina cristã. Para nós podermos fazer uma análise sobre a teologia da prosperidade, nós primeiros devemos ver as relações de Deus com o seu povo e a relação do seu povo com Deus. Para fazer isso, nós temos que conferir o que diz a Bíblia. E nessa primeira parte vamos analisar a Bíblia no Velho Testamento, porque a Bíblia tem dois testamentos, tem o Velho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Bom, no Antigo Testamento, as relações de Deus com o seu povo, que na verdade era o povo de Israel, começou com o povo de Israel, ou o povo hebreu, as relações eram muito simples. Deus queria que o povo se dedicasse a ele, tivesse ele como o único Deus e que o povo abandonasse os ídolos ou os deuses dos povos vizinhos. Naquela época, os cananeus e outros, os egípcios e os outros povos tinham outros deuses. E Deus queria que os israelitas tivesse ele como Deus e não os outros deuses que eram considerados como não deuses, eram considerados como estátuas, como símbolos, como os ídolos. A exigência de Deus é que as pessoas adorassem ele como Deus. Essa é a única coisa que Deus queria no Velho Testamento. E é lógico que isso foi uma relação que nunca deu muito certo. A gente vê pela Bíblia que durante vários momentos o povo se desviou do acordo que teve com ele, do pacto que fez com ele, e muitas vezes esse acordo foi quebrado pelo próprio povo de Israel. Então nós vemos que na própria Bíblia diz que teve época que o povo de Israel foi dominado por outros povos. Talvez uma lição de Deus para com o povo, para que eles fossem humildes e voltassem a adorar a Deus como o único Deus, como o único ser supremo. E então esta é a proposta do Velho Testamento, uma proposta material. Depois, no segundo mandamento, houve uma mudança da proposta ou das promessas de Deus para o povo. No segundo mandamento, a coisa não funcionava de maneira tão material assim. A promessa de Deus não era mais um mundo material, era na verdade um mundo espiritual, e a promessa era de salvação da alma, não de um reino aqui na terra. E na verdade isso aconteceu com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, onde Jesus Cristo faria o papel de Cordeiro de Deus. E Cordeiro de Deus porque no Velho Testamento, quando uma pessoa cometia um erro, cometia um pecado, cometia uma falta grave, o que acontecia é que a pessoa deveria pegar o melhor cordeiro que tinha de sua criação, aquele que ele mais gostava, aquele que era o mais caro de todos os cordeiros, talvez fosse até um reprodutor, e oferecer em sacrifício a Deus. Isto mostraria que a pessoa estava arrependida dos seus pecados e, assim, sacrificando aquele animal, Deus entenderia que ele estava a fim de dar
o que tinha de melhor em expiação pelo seu pecado. Bom, acontece que, segundo o próprio Jesus fala, ele, na verdade, ele não veio bem abolir o Velho Testamento, mas ele veio para cumprir. Mas a partir do do Novo Testamento, começou-se a abandonar certas práticas, principalmente as práticas do povo de Israel, e fazer sacrifícios de cordeiro. Jesus veio para representar um cordeiro enviado pelo próprio Deus para se oferecer em sacrifício pela humanidade. E a coisa se tornou mais espiritual, houve uma mudança. Parece que, se você lê o Antigo Testamento e se você lê o Novo Testamento, Deus passa a ter uma promessa, a fazer uma promessa mais espiritual para aqueles que seriam os escolhidos dele. O pedido de Deus no Novo Testamento era que as pessoas continuassem a acreditar nele como Deus e que elas deveriam ter ele como o único Deus. Se afastar dos ídolos, se afastar de outras coisas, de outros tipos de prática. Na verdade, tem até uma passagem na Bíblia onde um senhor muito rico vem e pergunta a Jesus como que ele poderia alcançar o reino dos céus, como ele poderia salvar a alma dele. E Jesus responde a ele: venda tudo o que você tem e doe aos pobres, e assim você será digno do reino dos céus. Então o que acontece é que Deus muda a promessa dele. As pessoas não herdariam mais uma terra material, um lugar no mundo, mas sim um lugar espiritual no reino dele, um lugar onde as pessoas poderiam viver eternamente. Até mesmo essa promessa de vida seria uma coisa mais prolongada, uma coisa eterna. E a única coisa que ele ainda queria era simplesmente isso, que as pessoas o adorassem como Deus. Ele não pedia nada de material para as pessoas. Tanto é que esse homem rico que chegou em Jesus Cristo e perguntou isso, depois que Jesus Cristo lhe deu a resposta que ele teria que doar todos os bens que tinham para os pobres, este homem ficou muito chateado, porque ele tinha muitos pertences, ele era muito rico, ele era muito poderoso e seria muito difícil para ele se desfazer dos seus bens. A relação de Deus com o povo continuou sendo a mesma coisa. Ele muda as suas promessas, ele muda a sua maneira de agir, as coisas que ele prometia eram mais espirituais e não materiais. E isto vem acontecendo durante estes mais de 2000 anos em que a igreja tem representado ele aqui nessa terra. Vou ler um trecho que eu encontrei aqui no Wikipedia a respeito da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, abre parênteses, também conhecida como Evangelho da Prosperidade, fecha parênteses. É uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Então aqui, o que acontece aqui é que houve uma mudança total nos propósitos de Deus com os seus escolhidos, ou com a humanidade, com as pessoas que seguem ele. E há um propósito, há uma mudança total de paradigma nessa história toda. Ou seja, Deus deseja que você prospere financeiramente, que você tenha riqueza material,
que você doe para o ministério. Na verdade, isso daí é uma coisa que você não encontra muito escrito na Bíblia, não. Se você considera a Bíblia como a palavra de Deus, você não vai encontrar isso de jeito nenhum na Bíblia. Né? Eu nunca vi descrição nenhuma. Já li a Bíblia de cabo a rabo. E eu nunca vi um negócio desse. O que acontece é o seguinte, a teologia da prosperidade, ela sai totalmente fora do contexto bíblico. Ela abandona totalmente o propósito de Deus com o ser humano, ou seja, ou parece que Deus abandonou o propósito do ser humano com ele, né? Ele simplesmente não deseja mais que as pessoas o adorem como Deus, o tenham como Deus único e desejem mais a prosperidade. E ela é tão incoerente com a Bíblia, porque tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, em que uma pessoa chega em Jesus, e segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo é o representante de Deus aqui na Terra, e uma pessoa chega nele e indaga a respeito dos impostos. E ele diz assim, e a pessoa pergunta para ele, Senhor, devo eu pagar os impostos? Aí Jesus pede para ele mostrar uma moeda, ele mostra a moeda, e ele mostra que na moeda tem um desenho de César, imperador de Roma. E ele fala, o que é que tem na moeda? Ele vai falar, tem o rosto de César. Então ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o que ele disse é que, na verdade, as pessoas não deveriam ter tanto interesse em prosperidade econômica, em prosperidade de bem, mesmo porque ele tem uma outra citação. Eu não vou colocar textos, não vou colocar aqui textos bíblicos, eu apenas estou reportando aquilo que eu conheço e que eu já li. Na verdade, existe uma parte na Bíblia onde ele diz que aonde o homem põe o coração, é ali que está a alma da pessoa, é ali que está a alma da pessoa, onde está o desejo da pessoa. É mais ou menos assim, eu não me lembro bem como é que é tudo não, mas o que eu quero dizer é que a teologia da prosperidade não tem nada a ver com o cristianismo, ela é apenas uma forma que os pastores, que os donos de igreja criaram para poder enriquecer, para fazer a cabeça dos seus fiéis e poder enriquecer. O dízimo é uma coisa que está prevista na Bíblia, mas não é aquela coisa de 10% ou 20% ou 30%. Mesmo porque se Deus é um ser compreensível, se Deus é uma pessoa, é um ser muito inteligente, ele sabe que tem muitas pessoas que não podem dar muito, que não tem condições de dar muita coisa para a igreja, né? Então, o que acontece é isso. A teologia da prosperidade é apenas uma forma de comércio. É a mesma coisa, contra isso lutou Martinho Lutero, lutou contra isso, e tantos outros pastores também lutaram contra isso, tantos outros líderes religiosos lutaram contra essas coisas. Nada contra as pessoas desejarem ter prosperidade econômica. Todo ser humano deve desejar ter uma prosperidade econômica, mas acontece que as pessoas têm que ser coerentes quando se dedicam a uma coisa. As pessoas, vamos supor, os religiosos, têm que ser coerentes ao se dedicarem à sua religião. Se a sua religião, se o livro sagrado da sua religião, vamos dizer assim, não diz nada a respeito de riqueza, se não incentiva a riqueza, essas coisas,
Então você tem que seguir, senão você não vai estar coerente com a tua fé. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Esse é minha opinião a respeito da teologia da prosperidade. Ela não passa de uma coisa que só é boa para os donos das grandes igrejas, ou mesmo das pequenas igrejas que querem dinheiro. Na verdade, a teologia da prosperidade só faz prosperar aos donos de igreja. As pessoas não. As pessoas, os fiéis, não prosperam. Mesmo porque Deus nunca prometeu nenhuma prosperidade econômica a elas, tá ok? Um abraço para você.